Nosso irmão dirigente falou no Salmo 111 sobre os feitos de Deus. E é isso que nós estamos estudando também, só que na Epístola de Paulo aos Efésios, Efésios capítulo 1, as ações de Deus sobre o seu povo. Esse texto traz alguma divergência entre servos de Deus, entre comentaristas. Fica uma discussão sobre Deus predestinar pessoas para o céu, predestinar outras para o inferno, Deus eleger alguns para a salvação, e aí nós temos uma divergência e até uma certa discussão entre os crentes. A abordagem que eu sigo aqui é que Deus está falando exclusivamente para os crentes em Cristo Jesus. Ele não está falando para os incrédulos, ele está falando para os crentes. Na posição de crentes, nós somos eleitos em Cristo Jesus. Cristo Jesus é o eleito do Pai, nós somos eleitos com Ele. Também nós somos predestinados para 3 objetivos, ou nós somos destinados previamente para sermos para o louvor da glória de Deus, para sermos os filhos de Deus e para nos tornarmos a semelhança do seu Filho Jesus Cristo. Ou seja, você já tem um predestino, você é um filho de Deus, você que é crente em Cristo Jesus, serve para o louvor da glória de Deus e você vai se parecer cada vez mais com Cristo Jesus. Esse é o seu destino. O seu destino já está predeterminado em Cristo Jesus. Eu não falaria dessa mensagem para o incrédulo. Para o incrédulo eu diria, é uma outra mensagem para ele. Ele tem que primeiro aceitar Jesus Cristo como Salvador. Uma vez que ele aceita como Salvador, ele passa a fazer parte do time dos eleitos. Ele é um predestinado para ser filho, predestinado para ser louvor da glória de Deus e predestinado para se parecer com Cristo Jesus, segundo a imagem do Filho de Deus, Jesus Cristo. Então essas são ações de Deus sobre o seu povo. Deus escolheu os crentes em Cristo Jesus. Deus predestinou os crentes para o louvor da glória de Deus, para serem filhos e para se parecerem com Cristo Jesus. E agora nós vamos encerrar esse capítulo 1, dizendo que Deus é outra ação de Deus o Pai. Deus coloca Jesus Cristo, ou colocou Jesus Cristo para ser o cabeça da igreja. Então ele é a cabeça, nós somos os membros, e ele é o cabeça, ele é o líder da igreja. Tá bem? Então tá certo falar que Jesus é a cabeça, está certo dizer que Jesus é o cabeça. Então Jesus, como cabeça da igreja, ele comanda a nossa vida. E como membros, nós não fazemos nada sem a cabeça. Eu não pisco um olho sem a cabeça fazer esse olho piscar. Então, há funções distintas nos membros, mas todos esses membros funcionam por causa do alto comando da cabeça, do cérebro. Essas terminações nervosas que saem da cabeça, elas fazem com que o nosso corpo tenha uma sinergia, um movimento, uma capacidade de locomoção, de pegar coisas, de olhar, de sentir, de ouvir. Então nós temos no corpo físico, nós temos uma linda ilustração sobre como Cristo age com os seus irmãos, com a igreja. Ele é o cabeça, e ele é a cabeça, ele é o líder, e ele é aquele que nos faz movimentar, é aquele que nos une. Agora, de repente o corpo começa a entrar em colapso.
conforme nós vemos em 1 Coríntios capítulo 12, né? De repente a mão começa a discutir com o pé e começa a dizer: eu sou mais importante do que você. Aí o corpo está entrando em pane. Isso não deveria acontecer, porque quando um membro sofre, todos os demais sofrem também. Quando um membro padece, todos os demais padecem. Logo, nós precisamos uns dos outros. Nós sentimos quando os nossos outros membros, os nossos irmãos em Cristo, sofrem. Por isso, Cristo Jesus sendo cabeça da igreja é uma ilustração muito linda, porque Deus está agindo na vida dos crentes. Versículo 15 e 16. Versículo 15 diz assim: eu estou em Efésios capítulo 1, vocês estão comigo? Tá bom. Efésios 1, versículo 15. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Deus agiu na vida dos crentes. Deus está agindo na nossa vida. O apóstolo Paulo, ele está ouvindo que aqueles crentes com os quais ele trabalhou durante 3 anos, no início eles não eram crentes em Cristo Jesus, mas eles se converteram, mudaram de caminho através do intenso estudo que ele deu para eles durante 2 anos. Eles se tornaram crentes amorosos, crentes que compreenderam o valor de estar em comunidade, e o apóstolo Paulo, ele diz: eu não deixo de dar graças a Deus por vocês, e eu menciono vocês nas minhas orações. Então nós precisamos orar uns pelos outros, e aqueles que são líderes, eles não apenas precisam, mas eles devem, eles têm a obrigação de orar pelo seu rebanho. No versículo 17, nós vemos aqui o desejo de Deus. Deus quer que nós o conheçamos plenamente. Você conheceu ou você conhece muito bem o seu pai? Pergunta, talvez alguns que conhecem bem diriam: mas que pergunta mais sem propósito. É claro que um filho conhece muito bem o pai. Bom, eu sou de uma geração que os filhos não conheciam muito bem os pais, tá bom? Os pais, eu digo os pais agora, o pai homem, tá? Não é o pai mulher, tá? O pai, o paterno. Não havia uma acessibilidade, um acesso tão grande assim para conversar quase que de igual para igual, falar dos nossos problemas mais íntimos, fazer perguntas indecorosas para o pai, perguntar para o pai como que ele se apaixonou pela mãe, ou perguntar para o pai o que fazer em certas situações. Então, hoje há me parece também, não sei, né? Me parece que hoje há um diálogo muito maior, ou pelo menos há uma oportunidade cultural de ter um diálogo maior. Se essa nova geração está aproveitando isso, é outra coisa. Mas, no caso da minha geração e de alguns aqui, a criação não era tão aberta assim para acesso em certas conversas. Então, Deus quer que nós conheçamos, porque Ele é o nosso Pai, plenamente. Eu queria conhecer um pouco mais o meu pai, e depois que eu amadureci mais na vida, aí eu comecei a fazer umas perguntas que eu não fazia antes, talvez por falta de interesse. Ele também não falava, mas aí eu comecei a perguntar, e sabem, eu aprendi tantas coisas com ele, sobre a família dele, e hoje, meus irmãos, nós falamos dessas coisas que nós aprendemos
com ele, furando essa barreira até cultural e fazendo algumas perguntas para ele. E quando ele foi ficando bem mais velho, ficou muito mais acessível, muito mais fácil de conversar com ele. Talvez a gente soubesse também como abordá-lo e como fazer as perguntas corretamente. É muito importante que um filho conheça o pai, conheça plenamente o pai. Aqui no nosso texto, no versículo 17, diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Ou seja, o grande desejo de Deus é que os seus filhos o conheçam. Por isso a minha pergunta: você conheceu ou conhece plenamente o seu pai terreno? Agora outra pergunta: você conhece plenamente Deus, o seu Pai Celestial? O seu Pai Celestial, ele é totalmente acessível a você. Nós temos ousadia de chegar até o nosso Pai Celestial, contar das tristezas, angústias, lutas, dúvidas, revoltas, amarguras do nosso coração para o nosso Pai Celestial. Ele nunca fica bravo quando você fala com Ele. Ele nunca diz para você, cala a boca. Ele nunca diz para você, outra hora a gente fala. Ele nunca diz para você, você fala demais. O nosso Pai Celestial, Ele está como que sentado, aguardando que nós nos aproximemos dele e conversemos com ele, confessemos nossos pecados a ele, falemos a ele das nossas lutas, e talvez nós não estejamos aproveitando ao máximo esse privilégio que nós temos. Por isso a minha pergunta, a segunda pergunta é mais importante: você conhece o seu Pai Celestial plenamente? A resposta é não. Eu não conheço a Deus plenamente, mas eu estou progredindo no conhecimento do meu Pai Celestial. A minha falta de pleno conhecimento dele nunca é porque ele está me privando de informações. Nunca é porque ele não quer conversar comigo. Sempre é porque eu não estou afim de conversar com ele. É porque eu não estou tendo interesse de conhecer a Deus plenamente. Então, o meu grande incentivo para vocês, porque era uma oração do apóstolo Paulo, minha oração e incentivo é que vocês todos conheçam o Pai da glória, conheçam plenamente, conheçam o que Ele pode dar para você no sentido de sabedoria, conforto e tudo que você necessitar do conhecimento de Deus. Então, se você quer conhecer a Deus, eu digo, o caminho está aberto para você conhecer a Deus, o Pai. No versículo 18, Deus quer também outra coisa de você, ou para você. Ele quer que você veja claramente as virtudes espirituais. Ele quer que você saiba quais os presentes estão guardados para você em Cristo Jesus. Eu me lembro, na minha casa de casa dos meus pais, eles tinham o costume de árvore de Natal e presentes debaixo da árvore de Natal. Essa era uma tradição nossa, né? Mas como eu sei que é tradição de muitos crentes, eu sei que algumas igrejas evangélicas são ensinadas a não celebrar Natal, mas não era o caso da minha família. Nós celebrávamos o Natal e meu pai, mesmo não tendo muitas condições financeiras, mas
ele reservava um dinheiro para dar um presente para cada um dos 5 filhos. E era uma grande alegria para nós, evidentemente. As crianças ficam muito alegres e as crianças também nem querem saber quanto custou aquilo, se foi difícil para o pai guardar dinheiro, não tem esse sentimento de culpa numa criança. Era muito bom. Já é Natal? Porque a árvore estava preparada desde o começo do mês, né? Já é Natal? Já é Natal? Ainda não, ainda não, ainda não. Quando é o Natal? Então tinha alguma coisa reservada, às vezes até já comprado na loja, mas não trazido para casa. Então o nosso Pai Celestial, Ele tem para nós presentes escondidos, presentes guardados, presentes que estão à nossa disposição para algum momento. E quando chegava, eu me lembro quando chegou o 25 de dezembro, eu acordo e vejo lá na árvore um presente. E aquele era o meu presente, uma bicicleta triciclo Bandeirantes. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Que bênção! Que maravilha foi aquele presente. Eu estava aguardando muito aquele presente. Eu não me lembro se eu gostei mais do meu pai por causa daquilo ou não, mas eu gostei demais do presente. Mas uma coisa é certa: Deus, Ele te dá, Ele tem presente para você. Ele tem bênção escondida para você. Agora Ele não está escondendo porque Ele não quer te dar. Mas existe algumas coisas, eu não estou falando de Papai Noel, se foi bonzinho ou não, não é esse caso aí, tá? Eu estou só dizendo que as bênçãos não são automáticas para o crente. As bênçãos, embora o irmão falou muito bem que o povo saiu do Egito, foi para o deserto, sob a proteção de Deus, não pelos esforços deles, e também a nossa salvação não foi pelos nossos méritos, nossos esforços, porém, as bênçãos que você tem direito, elas só são conquistadas mediante algumas coisas que acontecem na vida cristã. A primeira delas, desejo. Se você não quiser o presente que Deus tem para você, você não precisa ter esse presente. Mas eu acho que seria uma coisa não muito inteligente da sua parte, né? Porque Deus tem o melhor. Desejo. Outra coisa muito importante nesse relacionamento de ganhar as bênçãos que já são suas é buscar. Buscar. Então você deve buscar de Deus quais são os presentes que Ele quer te dar. A terceira seria insistir. Não é simplesmente perguntar. Agora anotem, eu ficava perguntando: já é Natal? Já é Natal? Vamos dormir? Acordei, já é Natal? Você insistir, porque aquele presente é muito importante para você. E perguntar para Deus o que você tem que Ele quer te conceder. Porque são virtudes espirituais que farão falta se você não as possuir. Por exemplo, certeza quando ora. Esse é um presente que Deus quer te dar. Colocar uma certeza no seu coração de que Ele responde às orações. Isso é um presentaço. Outro presente, alegria. Há pessoas que vêm à igreja, há pessoas que talvez até leiam a Bíblia, mas não têm alegria. É uma coisa sem graça. Mas Deus quer dar para você, e é um presente que você tem direito a esse presente, é a alegria no seu coração. Alegria pela salvação. O irmão dirigente falou dos sofrimentos que nós passamos. Ele disse que todos nós temos os nossos sofrimentos, mas
Deus promete dar para você alegria durante o sofrimento. Nesse mundo vocês terão provações, mas vocês podem ter bom ânimo, porque Jesus Cristo venceu o mundo e Ele está disposto a te dar essa certeza de vitória e alegria. E eu poderia aqui ficar mencionando muitas outras bênçãos, né? Eu já mencionei aqui, alguns já pediram para mim, eu já concedi, de um irmão que escreveu um artigo teológico há muitos anos atrás, dizendo das 36 bênçãos que são suas por causa da sua conversão, porque você aceitou Jesus. Imediatamente está à sua disposição 36 bênçãos. Aí eu ampliei um pouquinho mais e dá umas 38, 40 bênçãos, que são suas, completamente suas. O apóstolo Paulo disse que ele quer, na oração dele, ele fala que ele quer que conheçamos a Deus no pleno conhecimento dele. Então são muitas bênçãos, irmãos, para simplesmente dizer, fica para outro. Ele tem para cada um dos seus filhos. Ele pode dar para você, ao passo que os nossos pais terrenos, eles não tinham condições de comprar tantos presentes para cada filho. Mas o nosso Pai Celestial, Ele tem bênçãos abundantes, muitas bênçãos para cada um dos crentes, sem ninguém precisar ficar invejando o presente que Ele deu para um ou para outro. Deus está disposto a isso. E Paulo está orando para que os crentes tenham o pleno conhecimento dessas verdades. Versículo 19 agora. Deus também quer que experimentemos o seu poder. Sim, Deus quer que você experimente o poder que há no seu Filho Jesus Cristo. Ninguém aqui tem poder, tá bom? Poder espiritual, estou dizendo. Ninguém por si próprio tem poder. Nem quando você se converteu, você se tornou uma pessoa poderosa. Não. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ou seja, o poder que você tem está ligado à pessoa do Espírito Santo. Ao receber o Espírito Santo, todos os crentes receberam o Espírito Santo, eles recebem junto poder, mas eles não recebem cotas de poder. Ele recebe a pessoa do Espírito Santo, e o Espírito Santo é poder. O Espírito Santo é poderoso, Ele é Deus dentro de você. Então você não tem poder à parte do Espírito Santo. Você só tem poder porque o Espírito Santo guia a sua vida. Mas muitos crentes nunca experimentaram poder. Já excluindo algumas coisas. Ninguém aqui tem poder para ressuscitar mortos. Pronto, desista se está procurando esse poder. Ninguém tem poder para curar câncer de ninguém. Ninguém tem poder. Eu poderia ficar mencionando várias coisas aqui que talvez alguns estão prometendo, mas ninguém tem esse poder. No entanto, você tem o poder dado pelo Espírito Santo de obedecê-lo, porque ninguém consegue obedecer a Deus. Alguém aqui consegue por força própria obedecer a Deus? Não. Você só consegue ser obediente ao Pai porque o Espírito Santo que habita em você te capacita para isso. E Ele quer que você conheça esse poder. Versículo 19. Acho que é 18, né? 18. Iluminados os vossos olhos do vosso coração, para saberdes qual a esperança do seu chamamento e qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Versículo 19. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Quantas bênçãos que você tem em Cristo Jesus,
E talvez você não está passando no balcão de bênçãos para recolher a sua. Talvez as bênçãos estejam lá e você não esteja lançando mão dessas bênçãos que são suas como crente em Cristo Jesus. A palavra de Deus diz que você, por causa de Cristo e tendo conhecimento de Deus, você tem os olhos iluminados. Mas não são os olhos físicos que nós estamos falando, os olhos espirituais do coração. Você consegue ver aquilo que Deus só apresenta para os filhos dele. Lembra aquela personagem bíblica que o servo dele não entendia o plano de Deus e o exército que viria para proteger o povo de Israel, e ele consegue ver lá no monte, mas o servo não consegue, e aí ele pede para que Deus abra os olhos dele, para ele ver. Você precisa ter olhos espirituais para ver coisas que os incrédulos não conseguem ver, que os crentes que não buscam e não querem conhecer a Deus também não conseguem ver. Mas Ele dá olhos espirituais para algumas pessoas que querem. Aí quando você tem esses olhos do coração abertos, você conhece a esperança do seu chamamento. Você começa a conhecer por que eu sou um crente em Cristo Jesus. Qual é o propósito de Deus para a minha vida? Outro dia eu ouvi alguém falar que uma pessoa disse, eu não sei o rumo da minha vida, mais ou menos assim. Eu não sei o rumo da minha vida, eu não sei o propósito da minha vida. Mas tem muita gente vivendo assim. Mas Deus quer dar para você propósito, esperança do seu chamamento. Conhecer a riqueza da glória, da sua herança nos santos. Conta-se a história, deve ser uma fábula ou alguma coisa, do mendigo que ficava pedindo esmola para todo mundo sentado em cima de uma pedra. Quando ele morreu, tiraram a pedra e tinha um tesouro debaixo da pedra. Será que não tem crentes assim? Estão mendigando, mas eles não sabem a riqueza que eles têm, porque eles são herança de Deus, eles têm essa herança do Pai também, mas não estão aproveitando dessas bênçãos celestiais. E também, como já falamos, o poder. Deus quer que você experimente o poder. Veja aqui que interessante esse versículo, quantas palavras iguais. Versículo 19. E qual a suprema grandeza do seu poder para os que cremos. Segundo a eficácia. Eficácia já é poder. Eficácia da força. Força já é poder. Então ele repete as mesmas palavras, os mesmos sentidos com palavras diferentes. Deus quer que você conheça o poder que há para os crentes em Cristo Jesus. Meus irmãos, uma das coisas mais poderosas que há para um crente é ele conseguir passar por momentos difíceis confiando em Deus. Você gostaria disso? De passar momentos difíceis confiando em Deus, tendo a certeza que Ele está cuidando de você, que nada vai te faltar, que nada, você não precisa se preocupar com absolutamente nada. Esse é um poder que Ele dá para os crentes que querem conhecer plenamente o seu poder e ter o conhecimento de Deus. Versículo 20 e 21 agora. Deus quer que conheçamos o Filho dele, Jesus Cristo. Ele quer que conheçamos que o Filho dele está acima de todas as coisas. Você sabe disso, mas Ele quer que você conheça realmente, que você se alegre com isso e que viva debaixo dessa verdade. Se Ele está acima de todas as coisas, Ele está acima das provações da sua vida. Ele está acima dos seus relacionamentos problemáticos.
Ele está acima das suas dificuldades financeiras. Ele está acima de qualquer coisa que possa impedir você de ter alegria. Ele quer que você conheça isso na sua vida. Versículo 20. Então, na sequência, segundo a eficácia da força do seu poder, versículo 20, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Ele quer que você saiba que Jesus foi ressuscitado com o poder de Deus e que Deus o levou para o céu e Jesus se assenta à direita do Pai nos lugares celestiais. Eu sei que você já sabe isso dentro da teologia, mas Ele quer que você saiba isso de coração. Por causa disso, eu estou totalmente protegido. Por causa disso, não tem nada que possa me perturbar a ponto de eu deixar dessa verdade. Por exemplo, conheci uma pessoa que ele era um servo de Deus, um pastor de igreja, e uns ladrões roubaram algumas pessoas e ele mesmo na calçada da igreja. Ele ficou tão traumatizado com aquilo que aquilo afetou negativamente o ministério dele. Ele já não queria mais que as portas ficassem abertas da igreja. Ele já não queria mais reuniões de oração onde só iam poucas pessoas, porque tudo podia ficar perigoso. Ele criou uma neurose de que ele achava que ladrões iam entrar dentro da igreja, iam fazer um mal para ele, para os membros da igreja dele. Ele ficou com muito medo disso. E aquilo foi fazendo definhar até o ponto que ele teve que sair do ministério para dar lugar para outra pessoa. Aquilo ficou perturbando a cabeça dele. Meus irmãos, essas coisas podem acontecer. Se acontece alguma coisa traumática na sua vida e aquilo começa a tomar corpo na sua mente e ganhar força, aquilo te paralisa e você começa a se desanimar da sua vida, ficar triste, ficar com medo, ficar inútil para as coisas que você precisa fazer. Então você precisa desse poder. E Jesus, Ele sabe disso. Ele sabe que ladrão assusta as pessoas. Nós vivemos num lugar, eu não vou nem dizer que razoavelmente seguro, eu vou dizer que é um lugar muito seguro onde nós vivemos. Mas tem crentes em Cristo Jesus que eles têm dificuldade para ir para a igreja, para voltar. Em muitos lugares eles mudaram o horário de culto pensando já nisso, em segurança, para que não fique com tanto medo de voltar para casa, não ir para a igreja porque tem medo de ser assaltado. Mas Jesus falou a respeito dos ladrões. Os ladrões eles não conseguem muito. E Jesus falou que o máximo que eles conseguem é roubar e matar. Mas é isso que dá medo, não é? Mas Jesus falou que em comparação aos ladrões, você deveria temer a Deus, porque Ele tem poder não apenas de matar, mas de lançar alguém no inferno. Nenhum ladrão pode fazer isso, mas Deus pode. Por isso, quando nós conhecemos o poder de Deus que ressuscitou a Cristo, nós nos perguntamos, tem alguma coisa que seja impossível para Deus? Não tem nada. Ele venceu a morte para o Filho dele, Jesus Cristo. Então, nem a morte pode nos assustar a ponto de nós nos desanimarmos. Ele quer que conheçamos. Então, o estudo dessa noite tem sido isso. Ele quer que você conheça isso, quer que você conheça aquilo, quer que você lance mão das bênçãos que são suas por direito, e você precisa ir atrás disso.
E como é que você vai atrás disso? Oração, submissão, leitura da palavra, congregar com os irmãos. Isso é uma coisa muito importante. Algumas pessoas criaram o costume de não se juntar, não congregar com os irmãos. E isso faz mal para a vida espiritual delas, porque elas começam a perder essas bênçãos, deixar de ganhar essas bênçãos na vida delas. E o versículo 21, Jesus está acima, não é? Acima de todo principado e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Jesus Cristo está acima de todo principado e potestade. É um termo bíblico para falar de demônios e Satanás. Ele está acima do diabo e dos demônios. Muita gente já perguntou para mim, uma macumbaria pode fazer mal para a gente? Eu falei, claro que não. Por que faria mal para a gente uma macumbaria? Se está com medo disso, então você está com um grande problema de conhecimento da palavra. Porque a palavra de Deus diz, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Quem está no mundo é Satanás. Quem está dentro de você é o Espírito Santo. O que ele pode fazer contra um crente? Então para de se preocupar com isso. Para de bater na madeira 3 vezes, dar 3 pulinhos. Para de colocar determinada planta na sua casa para proteger sua família. Não pense nessas coisas, porque se você é do Senhor, você está protegido de toda influência maligna no seu lar, tá bom? Então, mas quem é que sabe disso? Aquele que está lançando mão das bênçãos que há em Cristo Jesus. Muito crente apavorado, você não tem nem ideia. E alguns crentes e algumas pessoas se converteram, não tinham tanto medo. Quando elas entraram na igreja, começaram a ficar com medo de tudo. Então as igrejas, em vez de dar consolo, segurança, têm amedrontado algumas pessoas. E o versículo diz que ele está acima de poder, de domínio, de nome. Aqui você pode colocar nome de todo político, de artista, dos ídolos que há nesse mundo. Ele está acima de tudo. Não só da nossa época, mas de todas as épocas que virão. Nunca haverá ninguém maior do que Jesus. Nabucodonosor era temível, já foi. Faraó era temível, já foi. Muitos outros foram temíveis, mas eles se passaram. E Jesus Cristo permanece para sempre. No versículo 22 e 23, aí encerra nosso estudo e o capítulo também. Deus colocou Jesus para ser o nosso cabeça. Versículo 22. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Deus submete tudo debaixo dos pés dele. E ele faz com que Jesus domine sobre todas as coisas. E ele faz com que Jesus seja o cabeça da igreja. Então você está debaixo daquele que domina sobre todas as coisas. Em 1 Coríntios 15, 28 fala que todas as coisas são dadas para Jesus. E ele domina sobre tudo, ele vence a morte, ele vence os governos, ele reina sobre a terra, e no final do reino ele entrega tudo para o Pai, porque ele resolveu que ele vai se submeter ao Pai, ele não vai ficar acima do Pai. E esse é o nosso Deus, é o Senhor Jesus Cristo. Dessa maneira então você está em boas mãos. Jesus é o seu guardador, é o seu protetor, é aquele que guia a sua vida em todas as coisas. Só que alguns não sabem disso. Alguns vivem com medo, alguns se esqueceram dessa verdade, alguns se afastaram do povo de Deus e começaram a se esfriar dessas verdades. E por isso estou incentivando vocês a se aproximarem cada vez mais dessas verdades que Ele quer que você saiba, dessas bênçãos que Ele quer que você se aproprie.
E finalizando com o versículo 23. Então ele fala que ele é o cabeça sobre todas as coisas e ele o deu à igreja, o qual, a igreja, né, é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche todas as coisas. Em outras palavras, Jesus Cristo, sendo Deus, ele tem uma instituição nessa terra, que é a instituição mais importante dele. Ele é o dono, ele é o cabeça. Essa instituição se chama igreja. E quem está na igreja são aqueles que creram em Cristo Jesus. Então a igreja é o corpo de Cristo Jesus. É a plenitude. Plenitude quer dizer cheio. Um copo cheio é um copo que está na sua plenitude. Então a igreja enche tudo, todas as coisas. E ele enche toda a igreja. Você está completo em Cristo Jesus. Não falta mais nada na sua vida. Se tem alguma coisa que você acha que está faltando, então o problema não é do doador, é daquele que não está vindo até o doador para receber os presentes. Que Deus os abençoe. Vamos orar. Deus, agradecemos porque o Teu Filho amado enche todas as coisas e é o cabeça da igreja e nós estamos seguros nele. Muito obrigado por essas verdades. Nós precisamos aprender mais delas. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos submissos a esse conhecimento e crescermos de glória em glória para nos parecermos cada vez mais com Teu Filho amado, Jesus Cristo. Nesse nome que nós oramos. Amém.